Irmãos, em Portugal e também no estrangeiro, é claro que estrangeiro que significa países que não são Portugal. Bem-vindos, estou aqui para vos contar o que aconteceu na igreja de Coríntios. O que é que aconteceu na igreja de Coríntios? Vocês já sabem que a igreja de Coríntios está na Bíblia. O que era a igreja de Coríntios? O apóstolo Paulo teve o trabalho de visitar aquela igreja, aliás, de inaugurar aquela igreja, e foi ele que a formou. Mas logo depois, passado um ano ou dois, aquela igreja se tornou um problema na comunidade da igreja, ou seja, a igreja era um grande problema, tinha muitos problemas. Tinha tantos problemas que nós podíamos dizer que ela era muito má, era uma igreja péssima para nós sermos membros daquela igreja. De certeza que muitos de nós não gostaríamos de fazer parte daquela igreja. Como hoje, muitos hoje também não gostam de fazer parte da igreja adventista do sétimo dia, porque ela está numa condição muito péssima. Mas vamos ver, analisar o que era a igreja de Coríntios. Eu não vou falar de tudo, vou falar alguns pontos, que são muitos, mas há alguns pontos que o principal era a divisão. E em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Portanto, havia dissensões. O que é dissensões? Divisões. Antes sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Então eles tinham várias visões. Visões da Bíblia, visões da vinda de Jesus, visões até da ressurreição, visões diferentes da Bíblia. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cló que há contendas entre vós. Portanto, a família de Cló era uma pessoa que se comunicou com o apóstolo Paulo e disse ao apóstolo Paulo que havia contendas. Já havia não só divisões, mas já havia contendas. Quero dizer isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Portanto, havia 4 partidos. Havia uns que diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, e outro de Cefas e outro de Cristo. Portanto, havia 4 partidos, 4 divisões. Está Cristo dividido? Perguntava ele no versículo 13. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio. Portanto, era uma igreja toda batizada por outros, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. O apóstolo Paulo parece que adivinhava. Não foi, foi mesmo já Deus que preparou tudo. E batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Acho que não se batizou mais nenhum a não ser esta família Estefanas e Crispo e Gaio, por Paulo. Porque Cristo enviou-me não para batizar, esta era a missão de Paulo, qual era? Mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras humanas, para que a cruz de Cristo se não faça vá. Portanto, o apóstolo Paulo era um evangelizador, era um trabalhador, era um obreiro bíblico, era um trabalhador incansável. Como o apóstolo Paulo, há muitos poucos, raramente se vê um apóstolo Paulo hoje em dia. Muito raro, exceções muito raras se vê um apóstolo Paulo.
podíamos lembrar os nossos antepassados, como José Beites, Guilherme Miller, e esses homens é que eram mesmo como o apóstolo Paulo. Eu comparei a história, li a história do grande conflito, que tenho aqui muitos livros, quem quiser ler, eu tenho este livro para oferecer. Estou a fazer menção honrosa à publicação do grande conflito, ou a grande controvérsia, que é a grande controvérsia dentro do grande conflito, e já nisso já está uma divisão, mas eu não recuso os livros feitos por ninguém, desde que seja ele é um original, é uma cópia do original, não temos, não é? O original, há quem tenha um original, mas não somos nós. Diz Helena White, introduzir-se-ão, portanto, vão-se introduzir na igreja divisões. Ela fala em divisões. Desenvolver-se-ão dois partidos ao fim. Pronto. Aqui, Helena White diz que a igreja não está bem. Diz que o trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Mensagens escolhidas, volume 2, páginas 114. Portanto, vão-se introduzir divisões. E será que sou eu o que estou a dividir a igreja? Não, eu acho que não. Suponho que não. Mas estou a dividir, que não seja eu a dividir. Então que seja eu a juntar. Neste caso, no Brasil, tive um comentário da Igreja Reformadora que eu não conhecia o Espírito de Profecia. Isso fez-me rir. Essa é uma anedota. Peço-me a contar uma anedota. Eu, por acaso, conheço o Espírito de Profecia. Mas conhecer o Espírito de Profecia não quer dizer que saiba tudo. Eu não sei tudo o que está na Bíblia. Mas digo-vos uma coisa, irmãos. E para que penseis como é que as coisas funcionam. Chegava aqui alguém à minha casa e perguntava-me, pergunta pela internet, querem ser meu aluno. Muitos jovens com 14, 15 anos, 16, querem ser instruídos por mim. E eu, como é que eu hei de fazer? É impossível. Eu digo, meu irmão, por favor, em 10 minutos, eles só estão 10 minutos na internet. Em 10 minutos, que acabou de instruir um jovem que tem que ser instruído. Não consigo. Eu não consigo instruir ninguém. Mas se alguém viesse à minha casa, como é que eu ia instruir? Eu simplesmente pegava em livros. Normalmente as pessoas não têm tempo para estar a falar de Deus, estar a conversar durante uma tarde, uma manhã, umas horas. Não tem tempo. É muito difícil encontrar alguém que se disponha a falar durante 1 hora, 2 horas, para falar com ele a sério. Quando eu falava com os meus irmãos antigos, não é? Os meus irmãos antigos. Quer dizer que não tenho irmãos novos, não é? São todos antigos. Os meus irmãos são todos antigos. Irmãos novos não existem. Existem irmãos novos. Porquê? Porque os irmãos novos são instruídos logo pela igreja, pelo Novo Tempo. Eles vão logo para a internet, vão para o Novo Tempo, vão para a mira da verdade, e lá eles lá é que aprendem. E depois eu é que ouço. Eu é que ouço porquê? Porque depois vêm as consequências de eles não terem aprendido como eu. Até parece que eu aprendi mais. Não aprendi mais. Eu aprendi o que era preciso. Como eu estava a dizer. Se eu tivesse que instruir alguém, demoraria muito tempo.
acho que demoraria anos. Para instruir alguém como deve ser, demoraria algum tempo. E de certo que a sua experiência também, a experiência de todos os homens e todas as mulheres de Deus, tem uma experiência com Deus. Não é num momento, em 10 minutos de instrução de um hino, ou de um vídeo, de um direto, que aprendem tudo. É por isso que eu, muitas vezes, recomendo que estudem a Bíblia. O estudo da Bíblia sistemático nos leva a procurar saber mais. O que é que acontece? Nós temos estudado a Bíblia e vemos as coisas a acontecer como uma lógica, uma sequência das coisas que aconteceram antigamente. Tudo que está a acontecer na igreja não é nada de novo, não deve ser surpresa para ninguém, porque tudo está na Bíblia. Vou concentrar este texto. O testemunho positivo produz uma sacudidura. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabara de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel. Reparem, diz Ellen White, aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-a a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-ão-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Testemunhos Seletos, volume 1, página 60. Ou seja, aqui fala que a mensagem da testemunha fiel, que é Jesus, à igreja Laodiceia, vai produzir os seus efeitos. Portanto, o que é que vai atingir? Qual é o objetivo? É exaltar a norma e declarar a positiva a verdade. Ou seja, não adianta dizer, ou dividir, ou dizer, estar a procurar endireitar a igreja, fazendo como a igreja da reforma, que não tem reforma, ou seja, eles não conseguem reformar a eles próprios e querem reformar a igreja, querem reformar os outros, como costumava dizer José Augusto, querem reformar os outros e não reformam a eles. Pois, se não reforma dentro da nossa igreja, como é que vão reformar lá fora? A reforma dentro da nossa igreja vai ser com a sacudidura. Não vai ser porque saiu, já está sem reforma. Acabou a mensagem não é dele. E é interessante, se pensarmos um bocadinho mais sobre a questão é esta. Estamos a falar na carta aos Coríntios. Os coríntios tinham um problema, que era a divisão. E será que o apóstolo Paulo disse que eles estavam totalmente na apostasia, que já não tinham Deus, que já acabou a igreja da Coríntio, que Deus já não podia fazer mais nada? Não. Teve uma mensagem. Tinha as cartas. E tem duas cartas. É uma das igrejas que tem duas cartas. É a Tessalónica e esta também, Coríntios. A Coríntios é a igreja principal que aparece aqui no Novo Testamento, que aparece logo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta é aos Romanos, logo a seguir é aos Coríntios. E mais a entender o que está aqui em questão é isto. O Espírito de Profecia foi dado à igreja. A igreja remanescente. E é ela que a luz foi dada. Ela é responsável. Agora, se nem todos a aceitam, se a rejeitam, há muitos que a rejeitam, o problema é de cada pessoa. Não é da igreja. A igreja não cai. Quem cai são as pessoas. E o Espírito de Profecia vai acompanhar a igreja, foi dada, e vai acompanhar a igreja verdadeira. Não vai acompanhar as outras igrejas que surgiram.